A pergunta é sempre, e se confiscarem meu dinheiro de novo? Porque ela passou pelo plano Collor. Vamos explicar isso, porque, pô, Paquito não faz a menor ideia do que foi esse confisco. Que foi uma coisa... Foi bizarro. Mano, foi a coisa mais bizarra do mundo, cara. Quantos anos tem o Paquito? Eu tenho 21. 21, né? gente. Nasceu no plano real, viveu em real. Você não sabe, né? O que foi esse confisco, cara? Então, o... Governo Collor, né? Foi no governo Collor. E esse Foi logo confisco... que ele assumiu? Foi logo que ele assumiu. Foi logo que ele assumiu. O Collor sedutor, né? O Collor era um cara Aí muito dizer bonito isso, na ele época, era bonitão, popular. Caçador de era Marajás. super popular, todo mundo, nossa, ele vai ser maravilhoso e tal, foi eleito, pai, e aí? E o engraçado é que, sobre isso do confisco, toda vez que acontece alguma coisa na política, o meu avô me liga e fala, será que não vão tomar meu dinheiro? Ele ficou traumatizado com isso. Veio o Covid, ele falou, será que eu tenho que ir no banco tirar dinheiro? Eu falei, olha, cara, mas o que aconteceu no confisco de gente Collor? Que se matou, né? Não, muitos. Porque você imagina, né? O brasileiro já estava acostumado a ver um monte de plano econômico mirabolante que não daria em nada. Quando tinha um feriado bancário, o pessoal sabia, vai dar merda depois, vamos ver o tamanho da merda. E aí o que Collor fez? Ele pensou, bom, o problema do Brasil é que os preços não param de aumentar. Por que os preços estão aumentando? Porque as pessoas pegam o dinheiro, dinheiro e abundância, e querem trocar na mesma hora por produtos e serviços. Certo. E se a gente limitar essa capacidade de troca? Fala, ó, em vez de poder usar todo o seu dinheiro, vou deixar só uma parte para você poder usar. Será que a gente, freando essa velocidade da moeda, a gente não vai diminuir a inflação? Essa foi a ideia que ele teve. Nossa, discutiu com alguns economistas e os caras falaram, olha... O que ele fez com o dinheiro? Tenta aí. Talvez dê certo, né? Mas era uma solução que ela não tinha, assim, um embasamento grande. Era uma solução... Ninguém tinha tentado. Outros países já fizeram confiscos. É que nem tabela preço como o Sarney quis fazer. O pessoal sabe que não vai dar certo. Mas é que a gente tem que entender que mesmo sabendo que do ponto de vista econômico não dará certo, do ponto de vista político, às vezes é atraente. Entendi. Por exemplo, é uma coisa que é uma quebra, né? O Collor, ele quis fazer esse confisco achando que iria resolver. No final, não resolveu. Até por isso que eu acho que é muito difícil acontecer novamente. Primeiro que a gente tem limitação na Constituição hoje. Naquela época, não tinha. O Collor, com uma canetada, falou, teu dinheiro agora tá restrito. É meu, entre aspas. E você só pode acessar esses recursos que eu tô te dando aqui, que era pouquíssimo valor. E por que teve gente se matando? Imagina 2 casos aqui. Porque sempre que a gente olha do geral, né, a gente vê uma estatística. Quando parte para casos específicos, a gente vê a tragédia. Imagina o cara que antes do confisco, ele vendeu o imóvel dele. Colocou. Tinha acabado de vender. Né? Aí pegou o dinheiro. Se ele não colocasse no banco, ele perdia dinheiro dia após dia, porque desvalorizava. Colocou lá para ganhar os juros do overnight. Tirou uma parte para dar um sinal numa outra casa. E aí, de repente, quando ele ia pagar o todo da casa, confiscaram o dinheiro dele. Ele ficou sem a casa dele e perdeu o dinheiro. Esse cara vai se matar, às vezes. Se não tiver com a vida mais ou menos equilibrada, não tiver família. Só pro pessoal entender, o Collor foi lá, então, pros jovens que não sabem. Né? E pra mim também, eu não vivi isso, na verdade. Só ouço a história. Você tava viva. A Zélia, que depois casou com o Chico Anísio. Na verdade, você nasceu depois. Ele foi, deu uma canetada... confiscou a grana da galera e aí o pessoal ficou sem dinheiro. Foi exatamente isso. Tinha um saldo muito pequenininho. E falaram que ia devolver não sei depois de quanto tempo, né? Eles tinham uns prazos para devolução. Empréstimo compulsório. É um nome bonito, né? Empréstimo compulsório. Né? E aí você vê, pensa no cara que era um empresário que tinha, sei lá, 100 funcionários para pagar. E aí, de repente, eles tiram o dinheiro que você tinha na conta que você separou para isso. Aí que o governo fez, falou, não, para você eu tenho uma linha de crédito. O governo, ele quebra suas pernas e te entrega uma muleta alugada. Fala assim, ó, toma essa muleta aqui, mas me paga em dia. Então, esse foi o confisco do Collor. Hoje, por que não dá para acontecer? Primeiro, porque a Constituição, ela vetou que um presidente conseguisse uma canetada... Nada é impossível nesta vida, mas é muito pouco provável que aconteça. Para o presidente fazer, tem que mudar a lei. Então, para fazer pela lei, teria que passar pelo Congresso. Imagina na hora que o Congresso começa a votar o empréstimo compulsório. Isso sai na mídia. Meu avô, que já é desesperado, vai no banco, pede todo o dinheiro dele, todo mundo tira a corrida bancária. Então, não seria bom do ponto de vista econômico. E do ponto de vista político, o Collor se deu muito mal no final das contas. Ele estava para sofrer um impeachment, ele renunciou antes para não perder direito político. Só que no longo prazo o pessoal esquece. Tinha um jornalista chamado Ivan Lessa que ele dizia que no Brasil, a cada 15 anos, o brasileiro esquece os últimos 15 anos. Collor é senador, né? Então até hoje tá aí.